que a paraxá Yitro, Jetro, ele é descendente de Abraão com Quetura e alheio à aliança com Abraão. Também será alheio à aliança com Moisés. Números, capítulo 10, vamos ver isso? Números, capítulo 10, a partir do versículo 29. Números 10, a partir do versículo 29. Nós estamos falando de Jetro, abundância. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés, ele era chamado também Obabe: estamos caminhando para o lugar que o Eterno nos prometeu, vô-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, pois o Eterno prometeu boas coisas a Israel. Respondeu ele: não, não irei. Estou voltando à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: não nos deixes. Tu sabes onde devemos nos acampar no deserto, e de olhos nos servirás. Se vieres conosco, faremos a ti o mesmo bem que o Eterno nos fizer. Essa é a comprovação que nós temos, que ele é alheio também à aliança, o pacto da aliança estabelecido através de Moisés. Voltemos a Êxodo, capítulo 18, a paraxá Yitro. Moisés sai ao encontro do seu sogro, versículo 7. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, se inclinou, o beijou, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. Moisés então vai contar ao seu sogro tudo que fez Adonai a Faraó, ao Egito. Moisés narra com detalhes, olha aí. Contou Moisés ao seu sogro todas as coisas que o Eterno tinha feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Eterno os livrara. Em outra tradução diz: bem como toda tribulação que os encontrou no caminho, e como Adonai os socorreu. Jetro exulta, versículo 9, por todo o bem que Adonai havia feito a Israel. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Eterno tinha feito a Israel, livrando das mãos dos egípcios. Aí a nossa tradução diz assim: e disse: bendito seja o Eterno que vos livrou das mãos dos egípcios e das mãos de Faraó. Agora sei que o Eterno é maior que todos os deuses, pois fez isso aos que trataram Israel com arrogância. Agora eu penetro, sim. Adonai é grande, mais que todos os Elohims, sim, a propósito do que premeditaram contra eles. No versículo 11. Na nossa tradução diz: agora sei que o Eterno é maior que todos os deuses, pois fez isso aos que trataram Israel com arrogância. Agora penetro, sim. Ele crê. Jetro foi convencido intimamente que a respeito de tudo que Moisés relatou, porém não quis seguir com Moisés. Vocês ouviram e leram em Números capítulo 10. Ele não quis seguir com Moisés. O sacrifício oferecido por Jetro celebra o Elohim que Moisés adora. Olha aqui. Então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocaustos e sacrifícios para Elohim. Veio Arão, todos os anciãos de Israel, para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Elohim. Os rabis chegam à conclusão que ele oferece um sacrifício ao Elohim, celebra ao Elohim que Moisés adora, não que ele adora, né? Então, agora nós entramos no bom senso do conselho de Jetro. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti? Desde a manhã até a tarde. Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Elohim. Quando tem alguma questão, vem a mim.
para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Elohim e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, certamente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. O trabalho te é pesado demais, tu não podes suportar. Agora, ouve agora a minha voz, te aconselharei, e Elohim seja contigo. Representa o povo diante de Elohim e leva as suas causas a Elohim. Ensina-lhes os estatutos e as leis. Olha aqui. Aqui ele vai dizer assim: previne-os das leis e das torás. Faze-lhes penetrar o caminho no qual irão e o feito que farão. Ora, uma penetração não é questão humana. Penetrar a verdade em você ou em mim depende de você deixar. Jetro aqui diz: previne-os das leis e das torás. Faze-lhes penetrar o caminho no qual irão e o feito que farão. O versículo 20: ensina-lhes os estatutos, as leis, e faz-lhes saber o caminho. Então, a penetração é um caminho que eu e você devemos tomar. Porque você vai ver que no capítulo 19, se você não tomá-lo, você não consegue fechar o pacto e receber a Torá. O pacto de Adonai é condicionado à aceitação da Torá. Então fica difícil para nós. Por isso que o verbo penetrar aqui vem permeando todos esses textos desde o capítulo 10 do livro do Êxodo, né? A penetração da verdade de Adonai é uma escolha individual, voluntária e completa. Ela é individual. Vocês viram que no capítulo 17, Adonai impõe-se e toda a comunidade deixa-se penetrar da ação que ele faz. Mas ela precisa, quando vai mais à frente, capítulo 19, ela prepara fechamento do pacto e o recebimento da Torá, é necessário que ela seja individual, voluntária e completa. O Eterno quer nos invadir, caminhar para dentro e passar através de nós, para nós alcançarmos outros. Vou repetir. O Eterno quer nos invadir o nosso interior, caminhar dentro de nós e através de nós, para que nós alcancemos outros. Do contrário, não alcançaremos outros. Nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 15. Vamos lá. É um sacrifício. Por isso que eu falei assim, nós precisamos memorizar Romanos 12, porque nós vamos falar dele, de 1 a 3. Eu peço-vos pela compaixão de Elohim, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Aqui está o sacrifício vivo, ó, representado aqui no capítulo 15 já do Gênesis. Olha aqui para você ver, do versículo 9 ao versículo 10. Perguntou-lhe Abraão: ó Eterno Elohim, versículo 8, como saberei que eu hei de herdar a terra? Respondeu-lhe: toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão trouxe-lhe todos estes animais, partiu-os pelo meio. Ele vai fazer um sacrifício. Você vai ver que o fogo vai passar no meio dele. Mas essa questão do fogo tem duas vias. Uma mão vai, outra mão volta. O que você faz, o outro recebe e você recebe. Olha aqui. Pôs cada parte, Abraão trouxe-lhe esses animais, partiu-os pelo meio, pôs cada parte deles em frente da outra, as aves, porém, não partiu. 3 anos. O animal de 3 anos está na melhor idade e é considerado mais apto para um bom sacrifício. 3 anos. Mais tarde, o Levítico 19 faz um apelo à sacralização da vida. Mais tarde,
o apelo de Levítico 19 vai apelar para a santidade, para a sacralização da vida. Vamos lá comigo. O que representa, sem dúvida, o ponto alto da legislação bíblica de santidade. O ponto alto da legislação bíblica de santidade, que nós estamos falando também desde o início. Capítulo 19, 1 e 2. Vai lá saber por que você tem que ser santo. Levítico 19, 1 e 2. Por que você e eu precisamos nos consagrar? Olha aqui. Disse o Eterno a Moisés: fala a toda a comunidade de Israel e diz-lhes: sede santos, porque eu, o Eterno vosso Elohim, sou santo. Vós sereis consagrados, sim, eu sou consagrado. Eu, Adonai, vosso Elohim. Santidade, então, é para todos. Santidade, então, é para todos. Todos, todos. Santidade é um estado que consiste em viver com Adonai. A um ponto tal que, quaisquer que sejam os ritmos da sua vida, de trabalho secular, do que for, ele não se separa de Adonai, nem se distancia de Adonai. Isso é santidade. E não se deixa contaminar com as coisas que estão ali à sua frente. Alguém em estado de santidade, as próprias ações materiais tomam o valor de uma verdadeira consagração a Elohim. Eu trabalho com 5 internos do sistema prisional dentro da cozinha. Aqui também tem, na cozinha daqui. Estou falando lá da cozinha do Ayalon. Não sei o que ninguém praticou, eu não pergunto. Mas nós temos certeza absoluta que quando nós entramos para trabalhar, colocamos nossos uniformes e começamos a trabalhar, o local... Eu falo isso para eles todos os dias. E eles sabem e respondem. Que o local se torna santo, pelo serviço que se faz. Por isso que eu coloquei aqui, alguém em estado de santidade, as próprias ações materiais tomam o valor de uma verdadeira consagração. É pela luz do amor que o homem pode se desligar. E então manter-se conectado com o céu o tempo inteiro. Para viver verdadeiramente em estado de união com Adonai, serenamente e sem inquietação, sem se preocupar com aquilo que está ao lado dele. Isso não quer dizer que eu tenha que trabalhar dentro de um prostíbulo. Não. Eu posso até ir lá para fazer um processo de salvação de alguém, mas eu tenho que sair de lá e nem ir para lá sujo, que não vai dar certo. Satanás nos encontrará no caminho, e sair de lá e me lavar também. Então você vai ver aqui no Levítico, você viu por que você tem que se consagrar. Agora vai no versículo 23, do Levítico 19. Quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda espécie de árvore frutífera, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá, ele não será comido durante 3 anos. Os primeiros frutos serão eliminados como o prepúcio de um menino. Você não come aquele fruto durante 3 anos. Você plantou a árvore, ela está crescendo, ela está dando fruto, deu o primeiro ano, deu o segundo, deu o terceiro, você não vai comer. A Torá está se referindo a plantar árvore que alimenta o homem. Uma ascese é exigida por 3 anos. O que é uma ascese? É uma série de exercícios que você vai fazer durante 3 anos. Encontrou fruto? Não pode comer. Não pode comer durante 3 anos. É uma ascese. Esses exercícios são praticados tendo em vista o aperfeiçoamento de qualquer um de nós. 3 anos, você vê a árvore produzir, mas não deve comer do seu fruto. A Torá explica que você e eu estamos por 3 anos obedecendo o mandamento e provocando assim uma integração com o Criador.
A obediência, o que eu falei? O perigo ali, no capítulo 17, foi que Moisés obedeceu. O perigo estava ali. Moisés obedeceu. Porque senão os outros estariam fulminados, que estavam com aquelas questões ruins no seu coração. Não é? Os 3 anos são suficientes para coordenarmos as atividades de vários órgãos do nosso corpo, com vistas a um funcionamento harmonioso com a Elohim, realizada por diversos centros nervosos do nosso corpo. Olha só, volta lá no Gênesis 15. Volta lá, por favor. Versículo 10. O que faz aqui Abraão? A todos os animais, capítulo 15. A todos os animais ele toma, versículo 10. Olha aqui. Abraão trouxe-lhe esses animais, partiu pelo meio. Em outra tradução diz assim: a todos ele toma e sanciona-os. Sancionar é distribuir cada seção ao lado da sua metade. Partiu ao meio, a metade está aqui, a outra está aqui. É isso. Mas o pássaro ele não o sanciona. Sancionar no hebraico tem o sentido de cortar ao meio. Então você foi cortado ao meio para que Adonai possa passar aqui assim com o seu fogo para provar o sacrifício. Para provar o sacrifício. Cortar ao meio explica que assim como as partes do animal compunham um ser vivo, um só ser vivo, as pessoas que firmam uma aliança, porque nós estamos aqui às portas de firmar uma aliança, condicionada, aceitação da Torá. Do contrário, não firma aliança nenhuma. Firmar uma aliança devem formar uma só entidade, atentas aos males e às dores da outra ou do outro. Sancionar também é aprovar, confirmar, considerar necessário, consentimento e ratificação. Sancionar as decisões tomadas por Abraão, aqui, ó, por Abraão. Ele que tomou as decisões, o patriarca aqui, ó. Abraão é tomado por um torpor. Olha, você vai ver aí. Uma sensibilidade totalmente reduzida. Ele ficou como sonolento, Abraão. E Adonai, esse entorpecimento, esse adormecimento, do versículo 11 ao versículo 16, nós vamos ler. Adonai revela o futuro da sua descendência, o exílio de Egito, os castigos sobre seus perseguidores, a libertação milagrosa e a instalação definitiva sobre a terra que ele acaba de conquistar. Olha para você ver, de 11 a 16. Abraão e Sara. Estou em outro texto. Versículo. Então disse Abraão, ao pôr do sol, versículo 12, caiu um profundo sono sobre Abraão, um torpor, e lhe sobrevieram um grande pavor e densas trevas. Então disse o Eterno a Abraão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos, mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e em boa velhice será sepultado. Na 4ª geração voltarão para cá, para a terra, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Olha só, e o sol já declina, Arvid, já tudo está opaco. Em outra tradução, versículo 17. Eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo passando entre os seccionados. A tocha de fogo vai passar entre as partes. O sacrifício foi aceito. Adonai se faz presente. Você pode comparar isso ao Êxodo 3, versículo 2, quando o fogo toma a sarça. Fogo simboliza a presença de Adonai. Por isso que eu falo que quando ele vem com fogo sobre nós,
aquele que há de fazer o salvamento, retirar do meio do fogo, tem que estar com as suas roupas limpas. Não pode estar sujo, porque não vai fazer. Êxodo 13 também, Juízes 13, ali com Sansão. Não, é Sansão, não é? Que seu pai coloca o sacrifício e o fogo de Adonai passa e leva. E aceita o sacrifício. O ato de partir os animais é também ambivalente. O que significa isso? Possui dois aspectos radicalmente diferentes, opostos até, porque fala de vida e fala de morte. Porque nós estamos nas portas de assumir um pacto. Fala de vida e fala de morte. Consequência prevista em norma jurídica para a hipótese de violação de preceitos, de violação de Torá, violação da aliança, diz o profeta Jeremias. Você encontra isso com tanta clareza no capítulo 34 de Jeremias. Por que é ambivalente? Da mesma forma que Adonai passa dizendo, eu aprovei, eu aceitei o seu sacrifício, ele pode passar com o mesmo fogo para te matar. Porque você violou as prescrições jurídicas previstas pela aliança. Por que nós temos que falar disso? Nós estamos tratando de Jetro. Por isso, não tem? Fala, meu filho. Pega o microfone. Enquanto o Léo vai falar, vocês abrem Jeremias 34. Para você ver uma violação de preceito. É interessante a senhora falar que o fogo, quando passa, pode ser uma aprovação ou pode ser uma reprovação a ponto de remover a vida da pessoa. Muitas vezes, quando nós olhamos esse capítulo 15, parece que Adonai fez um ato desconhecido do ser humano naquele tempo. Pelo contrário, os comentaristas, pastora, dizem que este ato de seccionar um animal ao meio e passar por ele era uma tradição da Mesopotâmia antiga, chamada Berit Ben Habetarim, a aliança das partes cortadas, onde quando você ia fazer um negócio com uma pessoa, oferecer uma filha em casamento, coisas assim que necessitavam de um aval público para que fossem juridicamente reconhecidos, você fazia isso e as partes passavam entre os animais cortados para dizer assim, assinamos um pacto. Isso. Então Adonai, quando toma o capítulo 15 e usa de um sacrifício que popularmente era conhecido naquele tempo, dá-nos a entender que ele não fez um ato particular com Abraão, mas ele dá ciência a todas as nações do que ele estava fazendo. Trazendo para o paralelo que a senhora traçou agora, de que nós somos esse animal rachado ao meio, onde Adonai, ele passar, deixar penetrar. Perfeito. E Adonai vai passar com esta tocha de fogo no nosso meio para validar ou não uma aliança. O ato da validação e o ato da reprovação não serão atos íntimos que só eu e Adonai saberemos que aconteceu. Ele é se torna público. Por isso que vem a público sinais de uma aprovação ou sinais de uma reprovação, porque o ato precisa ser validado publicamente, porque no caso de Abraão foi assim, então a descendência de Abraão toda terá que ser feita. Com Davi foi assim. Exatamente. Davi infringiu juridicamente a Torá. O que foi o ato dele de infração à Torá? O que aconteceu? Quebra de aliança. Aquilo que fizestes no oculto farei exposto publicamente diante de todo Israel. Esse é dos paralelismos, pastor, do capítulo 15, que leva a ver ali o arraial dos egípcios sendo destruídos em meio ao mar. O mar foi dividido, Israel viveu e o Egito morreu. No mesmo caminho, na mesma divisão, houve um povo que viveu e houve um povo que morreu. Da mesma forma, para ver como que isso é tão atual, né? Yeshua, quando Mateus vê Yeshua chegando, quando ele estava fazendo a imersão, ele diz assim, eu faço a imersão na água, mas vem um após mim que vos imergirá no fogo. É o mesmo paralelismo da abertura do mar e o mesmo paralelismo do rachar dos animais ao meio. É uma via de mão dupla para a vida ou para a morte, onde dá ao homem o viés público
da determinação de Elohim. Nossa, é muito sério. É muito sério isso. Obrigada, Léo. Vamos lá em Jeremias, no capítulo 34, que você vai ver aqui uma violação de preceito feita por um rei, que é Zedequias. Jeremias 34. Ele faz uma violação de preceito, que ele promete soltar os escravos. A cidade estava... o exército do rei de Babilônia pelejavam contra Jerusalém. Então, versículo 2: assim diz o eterno Elohim de Israel, falou com o profeta Jeremias, e diz a Zedequias, rei de Judá, assim diz o eterno, entregarei esta cidade nas mãos do rei de Babilônia, o qual a queimará fogo, tu não escaparás das mãos dele, mas certamente serás preso e entregue nas suas mãos. Teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás em Babilônia. Todavia, Zedequias, ouve a palavra do Eterno, o rei de Judá. Assim diz o Eterno a teu respeito, não morrerás à espada. Em paz morrerás, e como queimavam perfumes aos teus pais, os reis que te precederam, assim queimarão perfumes a ti e te prantearão, dizendo, Eterno, eu mesmo faço essa promessa, diz o Eterno. Então anunciou Jeremias o profeta a Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém. Olha o versículo 8. Para que palavra que o Eterno trouxe a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade. Êxodo 21, 2 a 11. A liberdade dos escravos no 6º ano os libertará, no 7º ano estarão livres. Zedequias promete, havia uma brecha desse tamanho de quebra da aliança, de desobediência à Torá, da parte de Zedequias. Ele promete fazer isso aqui, e ele vai libertar os escravos, cada uma sua escrava. Olha o 10, obedeceram todos os príncipes e todo o povo que havia entrado na aliança, de libertarem cada qual o seu escravo, a sua serva, e cada qual o seu servo, de maneira que não servissem mais deles. Obedeceram e os libertaram. Mas depois se arrependeram. Deve ter ficado caro para Zedequias o trabalho. O trabalho escravo é um trabalho barato. A China vai se ver dentro disso. A China vai se ver a pagar a Adonai o que faz com o trabalhador. Vocês vão ver isso. Essas contas vão ser acertadas. Aqui Zedequias se arrepende. E fizeram voltar os escravos. Então, versículo 12. Então veio a palavra do Eterno a Jeremias. Assim diz o Eterno Elohim de Israel. Eu fiz aliança com os vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito. E eles disseram no capítulo 19 da Parashá Yitro, tudo que o Eterno falou, nós faremos. Está escrito lá. Fiz aliança com os vossos pais e eles disseram isso para mim. Olha aqui, ó. Ao fim de 7 anos libertareis cada um seu irmão hebreu, que for vendido e te houver servido 6 anos, despedi-lo-ás livre. Vossos pais, porém, não me ouviram, nem inclinaram seus ouvidos a mim. Há pouco tempo vos havias retornado e tinhas feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo. Por isso que o Eterno tem que ter a liberdade de usar a nossa vida para levar a palavra a outro, para que tenha libertação. E ele retornar para Adonai. E tinhas feito diante de mim uma aliança, na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, profanastes o meu nome. Fizeste voltar cada um ao seu escravo, cada uma a sua escrava, as quais já tinhas despedido livres conforme a vontade deles. E os sujeitaste para que vos fizessem escravos e escravas. Portanto, assim diz o Eterno: vós não me obedecestes,
não apregoastes a liberdade cada um ao seu irmão, e cada um ao seu próximo. Pelo que agora eu vos apregou liberdade, diz o Eterno, para a espada, para a peste e para a fome. Farei que sejais um espetáculo de terror a todos os reinos da terra. Entregarei os homens que violaram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, tratá-lo-eis como o bezerro que dividiram em duas partes. Aí. E então passarão pelo meio das duas porções. O mesmo fogo que passou aprovando, trazendo vida, o mesmo fogo vai passar destruindo para a morte. Para a morte. Olha aqui, os príncipes de Judá e de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes, todo o povo da terra, que passou por meio das porções do bezerro, que fez aliança com Adonai. Olha aí, entregá-los-eis nas mãos de seus inimigos, nas mãos dos que procuram a sua morte. Seus cadáveres servirão de mantimento às aves dos céus, os animais da terra. A Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei nas mãos de seus inimigos. Ele vai corrigir o rei, ele vai corrigir os príncipes, ele vai corrigir a cidade. Olha o último versículo. Eu os farei tornar a esta cidade, o exército de Nabucodonosor, e pelejarão contra ela, e a tomarão e a queimarão a fogo, porque os responsáveis por ela transgrediram a aliança. Transgrediram a aliança. Então, não cumpriram a sua palavra. Toda a cidade vai sofrer. Vocês sabem que Vitória está interditada em uma via. A via que vai para o norte. Está interditada. Eu sei que está. Por Adonai. A via que vai para o norte. Está interditada. Uma só. Duas. Que pega metade da princesa Isabel. Duas. O Êxodo 19. Nós vamos voltar lá. 6 semanas transcorreram desde a saída do Egito. Êxodo 19. Era um Shabat, né, Léo? Grande. O Shabatom. Estamos na 7ª semana, no início da 3ª lunação. Olha aqui, no capítulo 19. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, capítulo 19 do Êxodo. Nesse mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Momentos de exaltação única vão acontecer agora. Uma abundante obra de salvação para a humanidade está prevista. Espia comigo que a oferta da aliança está condicionada pela aceitação da Torá. Olha o versículo 5. Agora, foi o que fez Edequias contra. Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu domínio peculiar. Dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Em outra tradução, sede para mim um domínio mais que todos os povos. Sim, toda a terra é minha. E vós, sede para mim um reino de ministrantes. Uma nação consagrada. O próximo versículo, 6. Tais são as palavras que falarás aos filhos de Israel. O domínio aqui é uma propriedade particular. É impossível assumir esse pertencimento de Israel a Adonai, ou de você para com Adonai, ou de mim para com Adonai. É impossível ser propriedade, ser domínio preferido, sem antes deixar-se penetrar pelo sopro sagrado. Possível. É impossível. Você acha que Zedequias se deixou convencer da verdade e da liberdade do sopro sagrado dentro do seu ser? Você acha? Ele não teria quebrado a aliança. Ele não teria infringido todas as legislações estabelecidas ali. Então, não é possível continuar aqui, se não houver penetração. A penetração, ela é voluntária, ela é pessoal. Essa penetração, ligada ao Gênesis 15, ela é pessoal, ela é voluntária.
completamente voluntária. É uma entrega absoluta para deixar o sopro-sagrado ter liberdade dentro do seu ser. Mover-se dentro de você. Ter liberdade em você. É impossível, é impossível. Eu quero te dizer que o sopro de Elohim será, no fim dos tempos, o quinhão de todos os homens. Vamos ver Joel. O quinhão de todos os homens. Então é melhor você acertar agora, de deixar Adonai te penetrar, porque você não terá, no fim dos tempos, o quinhão, que é o sopro sagrado com você. Você sabe que está se falando de fim de tempos. Porque a coisa será difícil, está difícil, ficará muito mais difícil, difícil, difícil. Olha Joel 3, não cheguei lá ainda não. Joel capítulo 3, olha aqui. Joel capítulo 3. Naqueles dias, aqui ele vem dizendo, ó, olha aqui o quinhão, ó, quer ver? Versículo 28. Antes do 3, capítulo 2. Depois derramarei o meu sopro sagrado sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu sopro sagrado. Quem tem o quinhão tem o sopro sagrado. Olha aqui. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Adonai. Todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento. Quando ele se refere ao monte Sião e Jerusalém, ele está dizendo a Torá. Aquele que estiver ligado a ela e obedecendo a ela, terá livramento. É isso aqui, ó. Haverá livramento. Assim como o Eterno disse entre os restantes que o Eterno chamar. Naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações. As farei descer ao vale de Josafá. Ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo, daqueles que estabeleceram comigo uma aliança. Aqueles que disseram lá no capítulo 19, na Parashá Yitro, tudo que o Eterno falou, faremos e obedeceremos. Não é obedecer e daqui a pouco deixa de obedecer, não é isso não. Lançaram, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo, deram um menino por uma meretriz, venderam uma menina por vinho para beberem. Ora, que tendes vós comigo, Tiro e Sidom? E todos os termos da Filístia? Acaso quereis vingar-vos de mim? Se assim vos quereis vingar, bem depressa farei cair a vossa vingança sobre a vossa cabeça. Levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas, e metestes nos vossos templos. Vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém, aos filhos dos gregos, para os apartar para longe de seus termos. Vede, eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei os vossos filhos e as vossas filhas aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, uma nação remota, porque o Eterno disse. Proclamai isto entre as nações. Santificai uma guerra. Suscitai os valentes. Cheguem-se e subam todos os homens de guerra. Forjai a espada das relhas dos vossos arados, e lança das vossas podadeiras, e diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor. Congregai-vos ali,
Congregai-vos ali, ó Eterno, faze descer os teus valentes. Suscitem-se as nações, subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Eterno está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. O Eterno bramará de Sião, dará a sua voz de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Eterno será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então sabereis que eu sou o Eterno vosso Elohim, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa. Estranhos nunca mais passarão por ela. Naquele dia os montes destilarão vinho novo, os outeiros manarão leite, todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Eterno e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente, infringiram a Torá. Perdoarei o sangue que eu não tinha perdoado. O Eterno habita em Sião. Agora vamos lá, para você ver Jeremias 44. Isaías 44. São as promessas do Eterno para aqueles que obedecem. Olha aqui o versículo 3. Pois derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, derramarei do meu sopro sagrado sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão entre a erva como salgueiros, junto às correntes das águas. Então um te dirá, eu sou do Eterno. O outro se chamará pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá na sua mão, eu sou do Eterno, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Não vale a pena quebrar a aliança. Deixe-se penetrar por Adonai pelo sopro sagrado, pois ele será, no fim dos tempos, o quinhão de todos os homens que deixaram-se penetrar. Obrigada, Pai, por esses momentos que terminamos a paraxá na tua presença, quando não entramos ali em tudo que tu destes, nas manifestações esplendorosas do Eterno, ali no capítulo 19, as promessas de Israel e a entrega das 10 palavras. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua Torá. Obrigada porque o Eterno tem olhado por nós e tem se manifestado no meio de nós para nos ensinar a tua Torá. Mantenha cada um de nós e cada família presos à aliança estabelecida pelos nossos pais e presos e cumpridores de uma Torá, que é vida para todos nós. Dá-nos a tua bênção nesta tarde de Shabat. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém.